Fala, meus amigos, último dia, sexta-feira, hoje é o último dia gravando vídeo mais cedo. Agora são 2h14 da tarde, 2h20 da tarde. E hoje tem o último médico, quer dizer, o último médico não, tem o último exame. Aí depois você começa a marcar os médicos para levar o resultado do exame. Mas aí eu vou me adaptando aqui. Essa semana ficou meio zoada, porque eu aproveitei a data FIFA, que não tinha jogo do São Paulo, pelo menos aproveitei essa chatíssima data FIFA para marcar os exames aí. Aliás, falando em data FIFA, vocês viram o jogo da seleção ontem? Cara, eu fiquei impressionado. Estou com a camisa nova da Itália, belíssima. A Itália ganhou da Irlanda, também tá num sufoco danado. Sabe o que eu tava vendo? Não sei se vocês viram o jogo do Brasil ontem. Sabe o que me chamou a atenção? O Brasil podia até empatar o jogo com um a mais, né? Mas o que me impressionou é a diferença técnica do conjunto em si, né? Da França e o conjunto do Brasil, assim. Cara, eu tô com o pressentimento que o Brasil vai ter dificuldade de passar da primeira fase da Copa. Eu tô com esse pressentimento, porque é impressionante. O nosso principal jogador é o Vinícius Júnior. Você viu que ele jogou ontem? Cara, que impressionante. Ele errou tudo. Ele parecia o Tapia. Ele errou tudo que ele tentou. Tudo. Impressionante a seleção brasileira. Impressionante o Vinícius Júnior. Mas aí é uma culpa minha, não é problema da seleção brasileira. Eu não conheço os caras, velho. Eu não conheço aquele lateral esquerdo, aquele Ibner que jogou. Eu sei o nome do cara. Eu não conheço o nome do cara, velho. Eu não conheço esses caras. Claro, a gente fica focado mais no São Paulo. Também talvez isso seja um erro meu, né? Dever ficar ligado mais em outras coisas. Mas eu fiquei lembrando, antigamente, quando eu era moleque, bem antigamente, quando eu era moleque, a seleção brasileira, você sabia de cor o nome, você sabia de cor quem ia ser convocado. Mesmo não é só porque os caras que jogavam no Brasil, quando os caras estavam jogando fora do Brasil, você sabia também que eram os caras que iam ser convocados, eram os caras que falavam, porra, claro que esse cara tá na seleção, né? Tinham 2, 3 pra cada posição. Hoje tem uns caras que eu não sei quem são os caras. Eu falo pra vocês, se eles entrarem no shopping aqui em Jundiaí, ninguém vai pedir pra tirar foto, porque os caras não conhecem, a gente não conhece os caras, velho, é impressionante. E um nível baixo do futebol, né? Teve um lance que me chamou a atenção no gol do Mbappé. O Mbappé eu vi ele jogar contra o Barcelona lá naquele jogo que eu assisti no Bernabéu. Você vê ele pessoalmente jogar também é bem diferente, né? A característica dele. Mas no lance do gol, repara, quando o Casemiro perde a bola, ele já arranca, ele já se posiciona do jeito para dar arrancada. Impressionante a diferença técnica, física dos caras que sabem jogar. Não tô falando nem da diferença do brasileiro. Não tem jogador brasileiro que também tem essa qualidade. Mas é impressionante. E ontem, cara, eu fiquei com a impressão. Falei, essa seleção vai cair fora na primeira fase. Não tem bola pra jogar. A terceira ou quarta derrota do Ancelotti. Perdeu pra Bolívia, perdeu pro Japão. Não tem condição de... Bom, e aí, enquanto isso a Itália passou um sufoco também, que a Itália só tem jogador estrangeiro. E aí também... tá indo não sei quanto tempo você ir pra Copa do Mundo. Realmente. Eu acho que vai dar as mesmas de sempre. França, Argentina. Parece uma outra surpresa aí. Não sei. Mas a seleção brasileira realmente eu fiquei bem assustado. Não só com o nível do futebol, mas como eu não conheço nada. Como eu não conheço esses caras. Como eu não sei onde eles jogam, onde eles jogaram. Impressionante. Meus queridos, ó, os Trapalhões conseguiram. Você vê, eu gravei o vídeo mais cedo ontem, porque a gente tava esperando a votação das contas, né? Aí negaram. As contas não foram aprovadas. Beleza. Aí à noite surgiu a informação que os caras fizeram uma lambança lá e vão ter que votar de novo. Aí estão votando agora. A votação vai até as 10 da noite de agora. Mas não devem aprovar as contas, né? Porque também, como é que vai aprovar a conta com aquele negócio, aquele lance do dinheiro dos 7 milhões lá que ninguém sabe onde foram parar? Aí a defesa do Casares publicou um negócio dizendo que não, que tava tudo lá, que... Meu Deus do céu, cara. Aí a empresa, que chama Tafner, a empresa que gerenciou o sistema da votação ali, admitiu que eles erraram. Aí o tal do Olten, que é o presidente do conselho, também... Cara, eu fiquei pensando, me deu uma depressão, porque... Olha nas mãos de quem que tá o São Paulo, gente. Olha nas mãos de quem que tá o São Paulo. O tal do Olten é presidente do conselho do São Paulo. O tal do Olten de Abreu lá, aquele patético, aquela figura patética, é presidente do conselho, velho. Olha aonde tá, olha nas mãos de quem
tá o São Paulo Futebol Clube. Aí você fala, nossa, Barulho, mas você é muito. Você não vê com otimismo o futuro do São Paulo. Não vejo. Você vê com otimismo o São Paulo na mão dessa gente. Os caras não conseguem fazer uma votação, velho. Os caras não conseguem fazer uma votação. Aprova ou não aprova as contas. Um monte de coisa suspeita nas contas. E os caras não conseguem. Cara, eu fico. É impressionante a vala onde colocaram o São Paulo. Na cova que colocaram o São Paulo. Eu acho que é o clube que sofreu nos últimos. Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que é o clube brasileiro dos grandes que sofreu a maior devastação de estrutural e do futebol brasileiro. Eu não vejo nenhum clube que teve num determinado patamar e um momento e foi destruído, foi colocado num lugar tão subterrâneo como está o São Paulo hoje, em tão pouco tempo, como foi o São Paulo foi colocado nas mãos dessas pessoas, através das atitudes dessas pessoas. É impressionante nas mãos de quem está o São Paulo Futebol Clube hoje. Ah, mas agora vai ter eleição. Tá, e aí? Você acha que vai entrar alguém de fora que vai falar, não, peraí, gente, isso aqui já foi um clube grande, vamos... Não, são esses mesmos caras aí. São esses mesmos caras. Ou você acha que esse ontem aí não tem aspiração política? O Belmonte daqui a pouco tá de volta, querendo ser candidato. Se não expulsar a tal da Mara, ela volta aí. Ela queria ser candidata a presidente do São Paulo. Cara, é assustador. E ao mesmo tempo, pra gente que tem o sentimento pela instituição, independente das pessoas que estão lá, a gente tem um sentimento pela instituição porque eu tenho uma história com o São Paulo, né? A história da minha vida. O São Paulo tá atrelado a essa história. Independente das pessoas que passaram por lá, a instituição tá lá. Mas quando você vê nas mãos de quem tá o São Paulo... Eu tava lendo as reportagens, já tem a cara do ontem. Aquela cara dele, aquela... Meu Deus do céu. Eu vou falando pra vocês, vou passando as informações, porque vai ter a votação, provavelmente não vão aprovar as contas. Aí também implica numa série de outros fatores. E aí, assim... Eu não confio em nada do que eu vejo, em nada que é divulgado na imprensa eu confio. Não é porque eu não confio nas pessoas que trabalham na imprensa e passam essas informações. Eu não confio em quem passa as informações para essas pessoas, porque é um bando de gente interesseira que tá puxando a sardinha pro próprio lado. Então eu vou chamar você aqui, ó, que é jornalista, vou te dar uma informação, mas não é verdade, não é... É você querendo já usar aquilo para se beneficiar e prejudicar outra pessoa. Para você saber mesmo o que acontece, você tem que estar inserido dentro, você tem que estar dentro do... Inserido dentro também, inserido fora não dá, né? Você tem que estar dentro desse meio aí. E dificilmente quem está inserido lá no São Paulo vai abrir o jogo dos bastidores, de tudo, porque... Eu vou passando as informações pra vocês, gente, eu vou passando. E aí, no meio de tudo isso, desse turbilhão aí, tem essa história desse atacante, o Arthur, que eu vou falar pra vocês. Só que antes, o tal do Oscar, finalmente, só falta assinar, mas acertou a rescisão de contrato com o São Paulo. E olha só, pelo que eu vou falar pra vocês aqui, eu tenho certeza que vai aparecer torcedor que vai dizer que o Oscar ama o São Paulo, porque ele abriu mão de receber uma grana. O Oscar, que eu vou ser impreciso em relação à data, não deveria ser impreciso, mas você sabe como é a minha memória a minha memória é pastosa, ela parece um patê de atum, a minha memória, ela é toda desfigurada. Mas eu lembro que uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu ouvi que o Oscar, quando ele jogava na China, ele era um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Não é jogador, ele era um dos profissionais mais bem pagos do mundo. Ele ganhou dinheiro, a 15ª geração do Oscar não vai precisar trabalhar mais, de tanto dinheiro que ele ganhou. Mérito dele, não tô criticando, isso não é uma crítica ao Oscar. Só que ele vai receber, na rescisão de contrato, mais ou menos 10 milhões de reais do São Paulo. O que ele abriu mão? Ele abriu mão de mais ou menos 50 milhões. Gente, olha os números que a gente tá falando aqui. Ontem nós falamos dos 7 milhões que desapareceram das contas do São Paulo, né? Mas o que eu tô falando... Olha esses números aqui, ó. Ele vai receber 10 milhões de reais. Tudo que ele já recebeu, esquece. Um dos atletas mais pagos, um dos profissionais mais bem pagos do mundo, esquece. Só o que ele vai receber agora do São Paulo. 10 milhões. Agora, faz aquele exercício que eu falei pra você fazer ontem.
Você pega o seu celular, abre o aplicativo do banco, tá lá, 10 milhões de reais na sua conta. Ele está abrindo mão de 53 milhões que ele receberia até o final do contrato. Eu tenho certeza que alguém vai falar, nossa, é muito amor pelo São Paulo. O Oscar nunca escondeu o amor que ele tinha do São Paulo, está abrindo mão de 50 milhões. Agora, ele jogou 35 partidas pelo São Paulo. Fez 2 gols. Só de rescisão ele vai receber 10 milhões. Eu não vou nem fazer a conta de quanto ele já ganhou até agora para fazer isso aí. 35 jogos e 2 gols. E aí eu fico falando aquilo que eu sempre falo para vocês. Tem gente que quer transformar jogador de futebol em coitadinho. Coitadinho. O que esse cara vai ganhar na rescisão de contrato dele, 99% da população brasileira viva hoje não vai ganhar durante toda a vida. Se juntar tudo, não ganha. Mas não é culpa do Oscar, a culpa é do trouxa, do imbecil que contratou. Do imbecil que falou, não, vem cá, Oscar, eu vou te pagar não sei quantos milhões para você jogar no São Paulo. É inacreditável, juro, é inacreditável. E de novo, vou repetir, o Oscar não tem culpa de nada, ele ganhou o dinheiro dele por mérito. Mérito dele na China, mérito dele, quiseram pagar, pagaram. Ele não tem culpa de nada. Só que quem faz... Eu tô falando que o São Paulo tá na mão das pessoas... De quem que o São Paulo tá na mão? Os caras decidiram, o Casares lá, o Rui Costa, falaram, não, vamos pagar pro Oscar aí esses milhões todos. E agora ele tá abrindo mão de 50 milhões de reais, mas ele vai ganhar 10, vai ganhar uma merrequinha, 10 milhões para fazer 35 jogos. Quer dizer, não é para fazer 35 jogos, para fazer os 35 jogos e 2 gols ele já ganhou muito dinheiro. Para encerrar o contrato dele, antes de acabar, no prazo da assinatura do contrato, ele vai ganhar mais 10 milhões só. Meu Deus, e o contrato dele é até dezembro de 2027, que os caras amarraram o contrato. Lembra que eu falei pra vocês que ninguém queria contratar o Oscar, porque ninguém queria dar mais de 1 ano de contrato? Os imbecis, os trouxas do São Paulo, quer dizer, não sei se são trouxas, né? Não ofereceram o contrato até dezembro de 2027. E aí, a janela de transferências acaba hoje, né? Do mercado lá, dos jogadores que disputaram estadual. O Botafogo e o São Paulo chegaram a um acordo na divisão de salário do Arthur. O São Paulo vai pagar mais, lógico, vai pagar a maioria do salário do cara. Só que aí, o que acontece? O empresário dele, aquele tal de Pitombeira lá, disse que colocou uma cláusula no contrato que pode melar essa negociação. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo já tenham acertado ou não acertado. Porque é o seguinte, ele disse, esse Pitombeira, ele quer uma cláusula no contrato que diga o seguinte, que assim que acabar, que o Arthur seja liberado, caso acabe a guerra no Oriente Médio, ele receba a proposta, porque apareceram os clubes interessados do Oriente Médio. E aí o São Paulo não gostou dessa cláusula aí. Em todo caso, deve definir. Eu tô gravando o vídeo 2 horas da tarde, não definiu ainda, vai encerrar na janela, a janela se encerra hoje, mas tá aí para fechar, tem essa cláusula aí, mas deve fechar. Esse Arthur tem 28 anos, já passou pelo Palmeiras, já jogou em outros clubes, não teve nenhum protagonismo assim, não foi um cara que se destacou. Eu não me lembro desse cara no Palmeiras, sinceramente eu não lembro. É que é a memória de atum, patê de atum, mas eu não lembro desse cara no Palmeiras. Ele foi bem no Bragantino, que eu também não lembro, mas eu vi informação. De 2020 a 2023 ele fez 130 jogos no Bragantino e 38 gols, que é um número considerável. E aí ele joga seria um atacante de ponta, aquele atacante de beirada, que os caras... E eu fiquei lembrando daquela imagem que eu falei pra vocês outro dia, né, da imagem do Rui Costa, na apresentação do Bustos. Era o Rui Costa, o Blogueirinho, o Bustos e o Belmonte, comemorando a chegada do Naruel Bustos. Bom, eu não vou falar desse jogador, vou esperar primeiro acertar a contratação. Só que é o seguinte... A gente tem, o ataque do São Paulo é risível. O ataque do São Paulo você vê, se você não torce pro São Paulo, você vê e ri. Se você torce pro São Paulo, você vê e chora. Porque tem o caneludo do Caleri que ainda faz uns golzinhos, ainda quebra um galho em jogos menos importantes, mas ele faz algum golzinho. Só que se você for analisar o ataque do São Paulo, que tem Tapia, que tem André Silva, e aí o jogador de beirada é o Ferreirinha, aí você entra em desespero. Você, São Paulino, você chora. E só pra você saber, o Luca tá na seleção sub-20, que também pode jogar pelas pontas. O São Paulo, que não tem moral nenhuma, pediu a liberação dele. A CBF falou não, pro São Paulo não liberamos. Ele continua fazendo o jogo pela sub-20.
Então precisa mesmo de um atacante. Não sei se esse Arthur aí, sinceramente não sei. Mas o São Paulo deve anunciar aí. Se o Pitombeira não atrapalhar, deve anunciar aí. Gente, porque esse ataque risível aí com André Silva, com Tapa e Ferreirinha, nem na Sul-Americana esses caras jogam, né? Quer dizer, a Sul-Americana é um campeonato que não vale nada, um campeonato paulistinha da Comebol, mas esses caras não tem nível nem pra jogar esse campeonato. Me desculpa, não tem nível nem pra mim, na minha opinião, nenhum desses três que eu falei tem nível pra ser jogador de futebol, ainda mais do São Paulo, mas é o que temos. Então eu vou passando as informações pra vocês, tá? Porque como vai encerrar hoje, provavelmente não, com certeza no vídeo da manhã a gente vai ter a confirmação. No vídeo de amanhã nós vamos fazer a confirmação dessa contratação e falar da votação dos patetas lá, dos trapalhões, que estão votando, tentando votar, se não der problema lá na hora de votar, na aprovação das contas. Ai, meu Deus do céu. Ó, hoje eu tô com a minha garrafa, essa aqui é uma das mais bonitas, hein, da Golcase, o Morumbi aqui, símbolo do São Paulo, várias ofertas, final de semana tem um monte de oferta na Golcase. Aproveita para você usar o cupom GOLBAROLO, a garrafa tá pesada que eu enchi de água agora. Aproveita para você usar o cupom GOLBAROLO para ter os descontos, tá no primeiro link da descrição, um monte de promoção bacana. E a gente se encontra amanhã, meus amigos. Vamos voltar amanhã, a gente fala dessas informações todas aí, encerra esses assuntos, porque não tem sido fácil, hein? E no domingo eu vou gravar 2 vídeos extras, assim, um falando do Juventude, que é o nosso aniversário da Copa do Brasil, e outro da Copa Sul-Americana, dessa competição horrorosa, mas vou passar os grupos para vocês. No nosso grupo tem aquele time que eliminou o Bahia, lá, o Ostras Rings, lá, mas a gente vai fazer um vídeo para postar no domingo, que já que é data FIFA, essa coisa chatíssima, morta, que nos entristece mais ainda, eu faço esse vídeo para postar no domingo, tá bom? Então, ó, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, veja se você não é inscrito, se o YouTube não desinscrever você nessa tremenda sacanagem que fazem comigo e com vários outros canais, e a gente volta amanhã. Deixa aí o seu comentário, compartilha com seus amigos o vídeo, joga lá no seu grupo de WhatsApp e a gente se encontra amanhã às 8 da noite. Forte abraço, tchau!